Olá, vou mostrar para vocês como que eu faço a canjica. Bom, você pode deixar a canjica de molho de um dia para o outro, tá? Mas isso se não der para fazer, se decidir fazer canjica de última hora, não tem problema. A panela de pressão resolve esse problema. Mas aí, deixando o milho de molho, ele fica mais macio. Depois desse período de molho, eu costumo descartar essa água e colocar na panela de pressão com uma outra água. Então, coloquei o milho na panela de pressão e agora eu vou colocar a água e eu coloco o dobro da quantidade de água, ou seja, cobrir e mais uma parte, como se fosse cozinhar para fazer feijão. Eu costumo colocar um fio de óleo quando eu vou fazer um cozimento de grão, né, canjica ou feijão, para deixar o grão mais macio, para cozinhar também mais rápido. Isso aí foi uma dica que minha mãe me passou. Panela de pressão fechada, vou colocar para cozinhar em temperatura alta. E aí, quando pegar pressão, aí diminui. Nesse caso, essa panela tem esse ajuste de válvula, então eu coloco no 2 e aí eu vou aguardar pegar pressão. Enquanto a panela pega pressão, vou falar dos outros ingredientes. Então, o amendoim torrado e sem pele e sem sal, né? O leite de coco, que eu costumo usar, o leite condensado e o toque especial é a paçoquinha, mas a paçoquinha nós vamos falar depois sobre ela, tá? Agora, o amendoim, ele é bom experimentar antes para ver se tá realmente torrado. Que senão é bom dar uma passada na panela ou no forno para dar mais uma tostadinha, né? E sem pele facilita bastante. Do contrário, compra o amendoim inteiro com pele, torra na panela ou no forno e depois descasca e sopra. Mas por enquanto é isso. Ó, a panela de pressão pegou pressão, então agora eu vou diminuir a temperatura, colocar uma temperatura média, e aí vou marcar 20 minutos. E aí, 20 minutos na pressão, né? No caso, depois para pegar mais pressão ainda, eu vou diminuir mais ainda um pouquinho a temperatura. Porque depois que a panela pegou pressão, não precisa manter a temperatura alta. E aí, vamos aguardar aí 20 minutos para ver como é que vai ficar o grão. Acabaram-se os 20 minutos, mas eu vou deixar a pressão sair sozinha, tá? Não vamos tirar a pressão forçadamente. Deixa a panela esfriar sozinha. Passado aqueles 20 minutos e depois que a pressão da panela saiu, eu abri a tampa e aí tinha uma quantidade de água até aqui. O milho estava cozido, porém ele estava um pouquinho firme. Eu gosto dele mais macio. Aí o que eu fiz? Eu fechei a tampa de novo, deixei mais uns 10 minutinhos na pressão. Aí o milho ficou mais macio e a água secou, ó. Tá vendo? A água secou. Se tivesse já cozinhado o milho e ainda tivesse com um pouquinho de água, é bom tirar aquela água, porque a gente vai fazer nossa canjica só no leite, tá? Ela não vai água. A água é somente para o cozimento. Então, agora que o milho tá cozido, vamos fazer a canjica, terminar a canjica. Então, ela tá sem água, né? A minha água secou no cozimento mesmo, mas se tivesse sobrado água, eu teria retirado ela. E agora eu vou colocar o leite, vou cobrir ela com leite. De preferência, o leite é em temperatura ambiente, né? O leite gelado não, né? Porque aí, né, para o cozimento do milho e tal, então eu prefiro usar o leite em temperatura ambiente. Coloquei o leite, né? Agora tô soltando aqui o milho. Não vou colocar muito leite agora, para não ficar muito, né? Aquele aguaceiro todo de leite. Porque também vai entrar outros líquidos, né? O leite condensado, o leite de coco. E aí, então, por enquanto, é tudo ajuste, tá? Então, soltei aqui, tô soltando o milho aqui com leite, mas, ó, vai precisar mais de um pouquinho de leite. Mas eu vou preferir colocar os outros líquidos primeiro. Então, vou colocar o leite condensado. Diminuir aqui a temperatura um pouco.
Ó, outra dica é colocar o leite dentro da latinha de leite condensado, ó, para poder tirar o resto de leite condensado que tá ali. E a gente poder usar tudo, aproveitar ao máximo para pôr na canjica. Depois eu coloco aqui o leite de coco, que vai dar mais uma cremosidade na canjica. Então, despejei aquele vidro de leite de coco aqui. Com aquele vidro de leite de coco, eu também coloquei leite dentro dele, agitei para poder pegar o máximo e coloquei aqui, ó, tá vendo, ó? Já tá mais cremosa, já tá soltando mais, ó. Agora eu vou colocar o amendoim, ó, eu triturei ele, tá, no processador, tá? É bom deixar, assim, o máximo possível triturado, para não ficar uns grãos muito grandes, né? Senão fica também desconfortável ali na hora de comer, com o amendoim muito grande. A torra do amendoim tava boa, naquele pacote de 500 gramas eu dividi ele em dois, porque aí dá pra fazer 2 vezes. Mas aí, então aqui tem 250 gramas, mas aí vai a gosto de cada um, né? Então, vou colocar o amendoim agora. Mistura. E aí, como eu já coloquei o doce, né, que é o leite condensado, por mais que a gente coloque o leite condensado, a gente vai precisar acertar o sabor com açúcar e também com sal. Por que com sal? Porque o sal puxa o açúcar, para não ficar assim, achando que às vezes você já colocou muito doce e aí acha que não dá doce o suficiente, mas é o que precisa é do sal para levantar o sal. Então eu vou experimentar aqui para ver como é que tá e vou fazer esse ajuste do açúcar e do sal. Então, eu vou colocar aqui uma colher, mais ou menos, né? Porque é muito assim, não tem uma medida certa. Mas eu vou colocar aqui uma colher de café rasa, né? De sal, né? E eu vou colocar o açúcar. Aqui em casa a gente usa o demerara, mas pode ser o cristal, né? Ou até o mascavo também fica muito gostoso. Aí tem que ver, né, do sabor. Mas eu vou colocar aqui uma medida, vou colocar mais uma e meia. E aí, essa fase aqui é do teste, não tem muito uma medida certa, não. Vai do gosto de cada um. Vou ver como é que tá agora. Olha, eu experimentei, tá uma delícia. Já tá bem acertada a questão do sabor. E a base da canjica é essa, né? Quem gosta de coco, pode comprar o coco né, fresco e ralar. Não usar aquele coco que já vem ralado, que é um gosto esquisito. Eu não sou muito fã de coco ralado. Eu gosto do amendoim. Então, assim, a base da canjica, ela tá pronta, né? Mas aí tem a questão da paçoquinha, que pode ser acrescentada ou na caneca ou na xícara, que a pessoa, na vasilhinha que a pessoa for usar para tomar a canjica, ou aqui. Aqui eu vou colocar 10 paçoquinhas. Lembrando que a paçoquinha, ela tem amendoim, sal e açúcar. Então, às vezes, você tem que dosar um pouquinho antes aqui, porque se você for acrescentar a paçoquinha, então é melhor você deixar para acertar o sal e o açúcar depois, né? Eu já deixei para menos, porque como eu ia adicionar a paçoquinha, né, que dá um tchan e, né, deixa essa cor bonita também na canjica. Então, você já tem que pensar isso. Acrescenta a paçoquinha e aí vai experimentando e ajustando. Quando a canjica, ela tá pronta. Só que assim, se você for deixar para consumir ela no outro dia, ela vai secar bem, né? O grão parece que puxa bastante o líquido. E aí, o leite, né, no caso. E aí, quando você for né, comer de novo, coloca-se o leite e dificilmente vai precisar ajustar o sal e o açúcar, tá? Porque é como se acontecesse uma redução ali. Então, só põe o leite
e aquece ali a quantidade que for comer, né? Evita aquecer grande quantidade para tirar só uma porção, é melhor esquentar a porção individual, guardar a canjica na geladeira depois de fria, né? E é isso, ó. Tá bem cremosa, bastante cremosa. Pode até, se quiser, colocar um pouquinho mais de leite aqui para soltar. Se caso tiver passado o açúcar, né? O que que faz? Põe o leite, tá? E aí, de forma bem simples, é isso, pessoal.